Olá, eu sou Célia Maciel e hoje nós vamos seguir o nosso passeio pelo México. E vamos fazer uma sobremesa deliciosa, muito comum nos países latinos, na Colômbia, na Venezuela, no Equador, no México, que é a torta três leches. É um pão de ló, um bolo de pão de ló, e por cima vai uma calda com 3 leites. Fica deliciosa porque a calda é quente, ela penetra no bolo. E nós vamos finalizar com o chantilly. A primeira coisa que nós vamos aprender a fazer hoje é um desmoldante. O que é um desmoldante? Quando a gente vai fazer um bolo, a gente não precisa untar a assadeira. Então, nós vamos untar a assadeira. Geralmente a gente coloca o quê? Manteiga e farinha de trigo. Aí quando a gente desenforma o nosso bolo, a farinha de trigo fica grudada no bolo assado. Fica sempre uns resquícios de farinha de trigo, ou de chocolate, ou de cacau que a gente coloca. Esse desmoldante, ele dilui a farinha de trigo, então você consegue desmoldar, né? Você consegue desenformar o seu bolo direitinho, ele fica super bonitinho e não fica a farinha de trigo grudada. Então o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar, são 3 ingredientes e sempre você coloca a mesma quantidade de cada um. Então se eu colocar uma colher de sopa, eu vou colocar uma colher de sopa de cada ingrediente. Se eu colocar uma colher de chá, vou colocar uma colher de chá de cada ingrediente. Então como a nossa forma hoje ela tem 20 centímetros, então eu vou usar a colher de chá. Então é uma colher de chá de óleo, uma colher de chá de manteiga derretida e uma colher de chá de farinha de trigo. Então eu vou misturar esses 3 ingredientes e formar uma pastinha. Eu vou misturar aqui com o pincel mesmo, assim já me facilita. E esse creme eu vou passar na minha forma para ela ficar untada. Então é essa forma aqui que eu vou usar para assar o nosso pão de ló. Bom, dando prosseguimento ao nosso pão de ló, eu vou colocar aqui na batedeira os ovos e o açúcar. E vou bater por uns 10 minutos. Bom, já batemos 10 minutos. A gente fala que a gente tem que bater até o ponto de letra. O que é o ponto de letra? É quando você levanta o batedor e você consegue, com a massa que se formou do açúcar e dos ovos, ele parece que você consegue escrever. Vocês querem ver como é que fica? Bom, agora nós vamos adicionar a farinha de trigo e mexendo bem devagar, bem delicadamente, com a espátula, não pode ser na batedeira. Então, olha, mexe de baixo para cima, até incorporar a farinha nos ovos e no açúcar. Vocês podem perceber que esse pão de ló, ele não vai fermento. Então, o que vai sustentar são os ovos. Por isso que tem que ser bem de leve, porque eu já tenho ar aqui nos ovos. Tá vendo? Olha como ela fica uma massa fofa. Então agora nós vamos colocar aqui na nossa forminha. E vamos levar para o forno a 180 graus até que ela fique douradinha. O bolo tá quase saindo do forno, então nós vamos fazer a calda, porque a gente tem que colocar no bolo ainda quente. Então eu vou colocar aqui na nossa panela o leite condensado, o creme de leite fresco, o leite, o açúcar e a baunilha. Então nós vamos mexer até
ferver. Quando levantar a fervura, a gente vai desligar. É uma calda bem docinha mesmo. Você pode, eu coloquei baunilha, mas você pode colocar casca de laranja, casca de limão, ou qualquer outra essência, essências de amêndoas, qualquer outra essência que você queira. Pode pôr um pouquinho de licor, um pouquinho de vinho do Porto também fica bom. Então você tem várias opções aqui para saborizar essa calda. Então esses aqui são os 3 leites, que é o leite condensado, o creme de leite e o leite. Esses são os 3 leites da nossa sobremesa. Já está fervendo, tá vendo? Então nós já vamos desligar. Isso, agora nós vamos bater aqui o nosso chantilly, que nada mais é do que creme de leite fresco, gelado, bem gelado, e açúcar de confeiteiro. Vamos bater até formar o chantilly. Toma cuidado para que ele não vire manteiga. Olha aqui está o nosso pão de ló. Nós vamos desenformá-lo e colocá-lo num prato. Olha só, gente, com o desmoldante não precisa nem passar a faca, olha aqui. Pronto. Então vamos colocar aqui e vamos colocar a calda. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai furar o nosso pão de ló para a calda penetrar. Aí ele vai ficar bem úmido. E vamos despejar a calda bem delicadamente para a calda penetrar no nosso bolo. Por isso que é bom ter um prato para colocar, porque vai escorrer calda por fora. Agora nós vamos enfeitar com o nosso chantilly, que eu já bati aqui, né? Olha que linda a nossa torta 3 leites, muito fácil de fazer. Aqui a nossa torta 3 leites, espero que vocês tenham gostado. Muito fácil de fazer, uma sobremesa deliciosa. Agora ela vai para a geladeira até a hora de ser servida. Tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, pelo interesse, por assistir ao canal. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal no YouTube e compartilhe essa receita com quem você acha que vai gostar, tá bom? Obrigada!